Pessoal, boa tarde. Dando início aí à nossa aula de hoje, né, dia 2 de junho, segunda aula aí do segundo trimestre. Eu deixei para vocês no AVA, só compartilhar a tela aqui, essa esse vídeo aqui sobre a comunidade dos Estados Independentes que eu gravei ontem. E eu pedi para vocês assistirem, tá? E colocar aí as possíveis dúvidas do que vocês não entenderam. E como eu já havia falado, a aula de hoje eu vou trabalhar com essa reportagem aqui, o ambicioso plano da Rússia para combater o encolhimento da população. Então, eu peço a vocês aí que, caso tenham alguma dúvida, podem perguntar, tá? Sobre o slide. Eu vou abrir ele aqui também. Vou dar uma passada rápida com vocês. De alguns pontos que eu considero mais importante aí para vocês anotarem para a prova, tá? Gente, a comunidade dos Estados Independentes, então, é a unidade 2, né, do livro de vocês. Começa aí na página 74. Aqui eu coloquei página 75, depois eu vou consertar. Na hora que eu vi. Vou colocar de uma vez, senão eu vou esquecer. Página 74 do livro, tá? Então, eu tentei fazer um resumo aqui, colocar, na verdade, ficou até mais completo, né, que o livro didático de vocês. Então, o que é importante vocês saberem, né? Quantos países fazem parte da comunidade dos Estados Independentes, tá? São 10 países atualmente. Então, lembrar aí que a gente iniciou com 12 países e depois nós temos um número aí de 10 países, tá? A Ucrânia foi o último país a deixar a SEI e isso aconteceu em 2014, tá? Lembrar também que as repúblicas bálticas, elas nunca entraram, tá? Nunca pertenceram à SEI. O mapa da SEI, tá? Essa imagem é a imagem que está no livro de vocês também, tá? Representa aí essas bonequinhas russas, mostrando a Rússia como gigante do bloco, tá? Esse slide aqui, gente, ele é muito importante porque ele vai falar dessa questão que a SEI, apesar de ser um bloco, ou seja, essa união de países, né, ela não é considerada um bloco econômico. Então, vocês podem anotar no livro ou no caderno de vocês, bloco diferente, né, de bloco econômico. Não é a mesma coisa, pois não há acordos e políticas comerciais, tá? Então, eu coloquei também um breve histórico, que depois eu já expliquei, né, eu não vou dar ênfase nisso aqui de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Esses dois slides aqui também é muito importante, né? A SEI, ela vai ser fundada no mesmo ano, tá? Do fim da União Soviética, tá? E lembrar que esses países que faziam parte da União Soviética, eles eram países que dependiam economicamente da Rússia, tá? A maior parte aí das indústrias, dos recursos naturais estavam no território russo. Então, eles acharam melhor continuar aí com essa dependência com a Rússia do que sair, tá? Lembrar da moeda da Rússia, o rublo russo, tá? Que é a mesma moeda dos países da SEI, tá? E lembrar também sobre essa questão dos conflitos, que a gente vai ver na semana que vem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A questão dos aspectos naturais. Eu também dei uma ênfase nisso aqui no slide, tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Lembrar que o rio Volga é o principal. A questão da densidade demográfica, tá? A Rússia está em torno aí de 8 habitantes por quilômetro quadrado, uma baixíssima, é uma das mais baixas do mundo, tá? A densidade demográfica. Aí lembrar, né, da questão do tamanho do território, né? Território muito grande, muito frio, então faz com que a densidade demográfica seja muito baixa, tá? No mais, questão da produção energética também, tá? A Rússia não é membro da OPEP, isso aqui eu já tinha explicado semana passada. A grande produção de carvão mineral, petróleo e gás, tá? E a dependência aí, a questão da energia, né? Hidrelétrica, termonuclear e energia nuclear, tá?
Lembrar também que a Rússia, ela hoje, ela está afastada do G8, isso daqui também é muito importante, tá? E qualquer outra coisa está no livro de vocês. Na semana que vem, eu vou falar sobre a página 88, né? A gente já vai começar a unidade, o capítulo 5, tá? Bom, voltando aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Dúvidas? Vocês. Pessoal, para de fazer gracinha, por favor. Eu acho que ninguém está aqui para isso, não. Se for para entrar aqui para fazer graça, vocês desligam e vai jogar um videogame, assistir um filme, tem coisa mais interessante. Eu vou desligar quem está fazendo isso, hein? Bom, mais uma vez, alguém teve alguma dúvida sobre o slide, o PowerPoint que eu deixei? Quer perguntar alguma coisa? Eu não. Não? Então tá. Então eu vou começar, vou compartilhar a tela aqui novamente, só que eu vou colocar lá no... Ó, lembrando aqui, colocar aqui de novo, do Avatar. Não esqueçam, para quem não viu ainda, assista. Deixa eu colocar na reportagem. Bom, gente, então, na semana passada a gente trabalhou com essa questão da população. Então, eu falei com vocês que hoje a gente ia ler e eu ia explicar um pouquinho sobre essa questão dessa reportagem. O ambicioso plano da Rússia para combater o encolhimento da população. A gente tem que lembrar, né, historicamente, a Rússia ela vai participar aí da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, né, da Guerra Fria. Então, só em questão de guerra, as perdas, né, humanas foram muito grandes, tá? Além disso, na segunda metade do século XX, já é caracterizada mesmo por uma diminuição aí do número de crianças, né, de nascimentos. A entrada da mulher no mercado de trabalho, número maior aí de uso de métodos contraceptivos, né? O custo de ter um filho que aumenta, né? Então, tudo isso foi somado e fez com que a Rússia tivesse aquelas características que a gente aprendeu no trimestre passado em relação ao continente europeu, que é da diminuição ainda da população, tá? E do envelhecimento da população. Então, é uma das principais ameaças às aspirações geopolíticas da Rússia. Como eu comentei com vocês também, hoje a gente ainda depende, né, do ser humano, né? A gente ainda não tem tecnologia de robô assim, suficiente para questão de produção. Então, a gente depende do ser humano para o país ser economicamente, ter uma economia grande, né? Ter uma economia estável. Então, a Rússia, ela passa por esse problema, porque se a população está diminuindo, a ideia é quem vai trabalhar, né? Quem vai trabalhar para sustentar a população inativa e para desenvolver o país, tá? O país enfrenta uma crise demográfica sem precedentes, que atingiu um novo patamar em 2018, quando pela primeira vez em uma década a população russa caiu em termos absolutos. Segundo o Rotstat e o IBGE, o país tem agora 148,8 milhões de habitantes, 93,5 mil a menos do que no ano anterior. Então, se a gente for pensar, sério, vai ficar fazendo gracinha mesmo? Eu vou parar a aula, tá? E as estimativas não são promissoras. Segundo estimativas da ONU, a Rússia perderá cerca de 8% de sua população até 2050. Então, novamente aqui eu coloco, né? Quem vai trabalhar, né? Quem vai fazer parte aí da economia ativa da população russa, né? Quem vai ser os cérebros aí da parte científica do país, tá? Consciente disso, o governo do presidente Vladimir Putin desenvolveu um plano ambicioso para atrair entre 5 e 10 milhões de imigrantes entre 2019 e 2025. O declínio demográfico tem sido um problema para a Rússia há décadas. Nossa Senhora. O alto escalão do governo inclui o presidente Putin e o primeiro-ministro Medvedev falou publicamente sobre isso. Mas as políticas que vêm sendo tomadas são inadequadas para enfrentar o declínio da população. O que o governo está fazendo é desestimular a imigração e incentivar a imigração. Gente, eu vou pedir a vocês que abram a reportagem aí na tela. Eu vou desligar o compartilhamento de tela, porque tem algum aluno fazendo gracinha. Então, acho que ninguém pode continuar
assistindo. Então, eu vou desligar aqui, peço a vocês para abrir a reportagem, que está nesse link aqui, tá? E eu vou continuar aí a aula. Por favor, façam isso. Bom, continuando a leitura aqui, o declínio demográfico tem sido um problema para a Rússia há décadas, tá? O alto escalão do governo, o presidente Putin, o primeiro-ministro, falou publicamente sobre isso, mas as políticas que vêm sendo tomadas são inadequadas para enfrentar o declínio da população. O que o governo está fazendo é desestimular a imigração e incentivar a emigração. Então, na opinião deles aqui, a população russa ela tem sentido muita vontade de sair do país e poucas pessoas têm vontade de entrar, né? Fuga de cérebros. Como muitos outros países do mundo, a Rússia também enfrenta as baixas taxas de natalidade. Em sua campanha eleitoral de 2018, o presidente Putin prometeu gastar mais de 8 bilhões nos próximos 3 anos em programas para ajudar a família a ter filhos. Mas o declínio da população russa, em termos absolutos, se deve principalmente à migração. Em 2017, um ano com dados disponíveis, 377 mil deixaram a Rússia. Gente, é um valor muito acentuado, né? Se a gente for parar para pensar. Tem muita gente, então, saindo do território russo. E isso aqui é um pouco diferente do que a gente viu no trimestre passado, quando a gente estava falando de Europa, né? Ao contrário, na verdade, muita gente queria ir para os países europeus, como, por exemplo, a Alemanha, né, a França, e aqui na Rússia a gente já tem uma característica diferente, porque além da baixa taxa de natalidade, eles perceberam que muitas pessoas, né, estão querendo sair da Rússia, tá? Então, a questão da imigração lá é uma ideia dos jovens, tá? Eles não pensam em continuar na Rússia. Muitas pessoas estão deixando a Rússia, jovens profissionais altamente qualificados são a maioria. E isso é um problema para a Rússia, porque é o tipo de pessoa que o país precisará para manter sua influência no mundo e em sua economia. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Por isso que chama fuga de cérebros. É você pensar que aquela população ali, aquela população jovem, que vai ser aquela população que vai estar mantendo a economia, que vai estar estudando, fazendo o país crescer, essa população é justamente a que está querendo sair, tá? A população de imigrantes. E, em contrapartida também, nós não temos imigrantes suficientes e com a mesma qualidade, né? Altamente qualificados aí para preencher essa lacuna. Então, a opinião de Pfeffer é comprovada pelos números, né? Segundo o órgão, em 2017, 22% das pessoas que deixaram a Rússia tinham formação superior. 5% a mais que em 2012. Então, mais uma vez, para quem está escrevendo aí, na Rússia a gente tem um problema além, tá? Dessa questão da baixa taxa de natalidade, tá? Do envelhecimento populacional, que é a elevada taxa de emigração. Por isso que eu pedi vocês para ler essa reportagem, tá? Bom, então, o que a gente viu lá trimestre passado? A questão de atrair imigrantes, tá? A gente viu que a gente poderia atrair imigrantes como uma forma de resolver alguns problemas, né, da Europa. Vamos ver o que está acontecendo aí na Rússia. Tradicionalmente, a Rússia era um país receptor de imigrantes. E a perda de população causada pelo declínio natural, baixas taxas de natalidade, costumava ser mitigada pelos recém-chegados ao país, principalmente de países do Cáucaso e da Ásia Central. Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um país que os seus vizinhos, em relação à economia, são de economias mais fracas. Então, a Rússia, tradicionalmente, o que ela via? Enquanto estavam saindo pessoas, né, ou morrendo, ao mesmo tempo estavam chegando muitas pessoas também, né? Então, estavam chegando imigrantes. Então, aquele número acabava ficando ali muito próximo. Então, eles não estavam vendo um declínio acentuado na população. Por outro lado, esse número vem registrando quedas consecutivas, mas agora isso está mudando. No ano passado, chegou ao valor mais baixo desde 2005.
124.900, segundo a Academia Russa de Administração. A dificuldade na obtenção de vistos de residência e a obrigatoriedade de que o candidato à cidadania russa renuncie à sua nacionalidade de origem representam barreiras à imigração. Então, ele coloca aí duas coisas que estão atrapalhando, né? Eu vou chamar mais atenção ainda da segunda, né? A questão do imigrante renunciar à sua nacionalidade de origem. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu expliquei para vocês já, esses povos, eles são... a questão da nacionalidade deles é pelo sangue, tá? Pessoal, desliga o microfone, por favor. A nacionalidade deles é representada pelo tipo sanguíneo dos pais. Então, existe muita gente que se considera, né, ucraniano, né, ou de outro país ali, Cazaquistão, Azerbaijão, tá? E que quer morar na Rússia, mas não quer abrir mão dessa nacionalidade. Mas o governo, né, requer aí que para você ser um imigrante russo, você vai ter aí que ter a cidadania russa, tá? Estima-se que a Rússia precisa de até 300 mil pessoas a mais por ano para mitigar os efeitos da perda natural da população e permanecer em crescimento líquido zero. Então, quer dizer, é um número extremamente elevado para continuar no 0 a 0. Neste contexto, o governo Putin deu prioridade à política imigratória e aprovou, em outubro do ano passado, um novo plano para os próximos 6 anos, com o qual espera atrair de 5 a 10 milhões de imigrantes. Tá? Continua a gracinha, então vou tirar de novo. Neste contexto, o governo Putin deu prioridade à política imigratória. Não, isso aqui eu já tinha falado, perdão. Pelo plano, os procedimentos para obtenção de autorização de trabalho e acesso à cidadania russa são simplificados. Então, o que acontece, gente? Chegou um momento, né, da mesma maneira que lá na Europa, os países da União Europeia tiveram que sentar e discutir. Bom, a gente está com um número pequeno, né, de nascimentos, a taxa de natalidade está muito baixa, né? E, além disso, a taxa de imigração também está baixa e, ao mesmo tempo, eu tenho uma taxa de emigração dentro desses dois contextos que está muito elevada. Então, Putin, né? Ou a gente tenta resolver isso daqui, ou daqui a pouco tempo a gente já vai ter um problema sério na nossa economia. Vai faltar gente para trabalhar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver um plano aí para melhorar isso daí, tá? Sempre me dinheiro. Oi? O objetivo é atrair principalmente a população de língua russa de países vizinhos, incluindo a Ucrânia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, a Moldávia e outras repúblicas da ex-soviéticas, mas também tem como alvos estrangeiros que querem integrar-se à sociedade russa. Gente, pensando em questão econômica, né, a gente está falando de um país que, por mais que seja considerado um país europeu, ele está com mais características asiáticas do que europeias, né? A língua tem uma dificuldade, né? Uma língua difícil, totalmente diferente. E então, assim, não é para qualquer pessoa. Por mais que a Rússia queira fazer plano de incentivo à imigração, não é para qualquer pessoa, tá? Então, existe, assim, eles têm que focar principalmente naquelas repúblicas mesmo da SEI, porque é onde você encontra pessoas que falam a mesma língua, que é, bem ou mal, é o que vai mais ligar ali, né? Para ajudar essa pessoa que vai chegar como imigrante a integrar a sociedade russa. O despovoado leste. A desigualdade na ocupação do território é outro problema para as autoridades russas. Segundo um documento do Conselho Russo de Assuntos Internacionais, a Rússia entende que quem tem uma crise demográfica em curso, especialmente nas regiões da Sibéria e do Extremo Oriente. E é por isso que esse plano de imigração visa atrair estrangeiros e imigrantes para repovoar essas áreas com baixa população. Então, aqui, ele coloca uma outra questão. Vou falar de novo, gente. Tem gente aí com o microfone ligado. Por favor, desliga. Freitas, Letícia, 3 pontinhos aqui. Neide Costa.
Então, voltando aqui, né? Gente, eu tenho uma facilidade enorme em dar aula para os alunos do primeiro ano e vocês ficam só fazendo gracinha. Voltando aqui, até esqueci o que eu ia falar. A questão da baixa densidade demográfica, que é o que a gente está comentando a todo momento, né? Ai, meu Deus do céu. A baixa densidade demográfica é um problema, então, para a Rússia. Então, eles vão trabalhar com essa ideia de vamos atrair, então, essas pessoas para esses locais que têm menos população, tá? Isso não é algo novo, de acordo com os serviços russos da BBC. Desde o colapso da União Soviética, houve numerosos programas para receber imigrantes etnicamente russos da antiga República Soviética. O objetivo desses programas, por meio dos quais os imigrantes podiam obter a nacionalidade russa, era repovoar essas áreas remotas. As famílias que se mudaram para a Rússia receberam terras e uma quantia em dinheiro. Não se podia escolher o local onde você ia morar. Era o governo que escolhia e geralmente se tratava de lugares remotos, tá? Isso aqui é outra coisa que vai mudar, tá? Segundo uma análise do Centro... Só um minutinho, gente. Vou desligar o microfone aí de quem está fazendo graça, porque eu não vou continuar, não vou conseguir não continuar com isso não. Pronto. Continuando aqui, com a leitura da reportagem, né? A gente tem outro problema que vai envolver essa questão da Rússia, tá? Que é a questão dos conflitos. Então, a gente tem a tentativa aí do governo de aumentar o incentivo da população em ter filho, aumentar o incentivo dessa população, né, em não fazer essa fuga de cérebros, ou seja, diminuir a quantidade de imigrantes e, além disso, aumentar a imigração, tá? Então, tentar aí chamar a atenção da população vizinha, principalmente que fala russo, tá? Para tentar ocupar os locais menos habitados aí na Rússia, tá? Só que a gente tem que lembrar que, como eu disse no slide, a gente tem vários conflitos étnicos nos países próximos, né, da CEI, ali, próximos à Rússia, e até dentro da Rússia. Então, isso é outro problema também que eles vão ter que trabalhar, tá? Aqui ele coloca, né, especialmente os imigrantes de pele escura, né, que enfrentam discriminação e violência. A gente tem que lembrar de um país aí que, né, a população aí é muito branca, tá? E o plano de Putin, ele está funcionando? Após uma trajetória descendente durante vários anos, os números mostram um aumento significativo no número de imigrantes nos primeiros meses de 2019, tá? Entre janeiro e abril deste ano, houve uma imigração estranhamente alta, né? Então, o que eles perceberam, né? Que, bom, devagarzinho está dando certo, né? Em qualquer caso, de acordo com uma análise, embora a Rússia consiga atrair um número significativo de imigrantes para mitigar o declínio da sua população, isso terá um impacto pequeno nas previsões demográficas. Apesar disso, eles ainda acham que essa questão da imigração ainda não vai resolver tantos problemas da Rússia, né? O ideal, como a gente já viu, né, falando de Europa, é realmente incentivar a população a ter filhos, tá? Mesmo que a Rússia consiga aumentar substancialmente a imigração, isso não vai garantir números suficientes para compensar o declínio de sua população. E, gente, outra coisa importante também, a gente tem que lembrar que a questão da imigração, eles nem sempre vão estar atraindo aquelas características que eles realmente querem. Por exemplo, pessoas que estão altamente qualificadas para trabalhar em determinado ramo, tá? Como eu falei com vocês na aula da semana passada, a Rússia tem um incentivo grande à educação e à saúde, tá? Então, o governo investe muito nessas duas áreas. Então, os jovens lá têm uma facilidade muito grande em estudar, o que não acontece nos outros países, né? Em qualquer outro país. As autoridades russas já perceberam que suas estratégias anteriores para aumentar as taxas de natalidade não funcionavam e agora eles estão falando sobre o incentivo à imigração. Mas é tudo de boca para fora. Aí ele coloca aqui uma opinião.
Bom, gente, como eu falei com vocês estudando a Europa, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui para frente com relação a esse cenário de imigração. O que se discute muito é que a população ela tende a aumentar nos países subdesenvolvidos, principalmente no continente asiático e no continente africano, e diminuir nos países desenvolvidos, né? Como o caso dos Estados Unidos, dos países europeus, tá? Até chegar aí nos países dos BRICS, né? E só que isso a gente está fazendo uma discussão atual, em 2020. Daqui 10 anos, esse cenário pode mudar totalmente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Bom, beleza, gente. O que eu queria comentar sobre o texto era isso. Alguém que entrou aí depois, né, que eu já falei sobre o slide que eu deixei, quer perguntar alguma coisa, teve alguma coisa sobre isso aí que não entendeu, eu estou aberta aqui para vocês perguntarem, tá? Vou deixar Só aqui. a parte do slide mesmo, que eu acabei perdendo. Gustavo, o que você não entendeu? Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora, para de ficar arriscando a tela. Os aspectos da SEI. Qual slide que é? Fala o número para mim, por favor. 4. Esse aqui, aspectos políticos. A C procura manter os vínculos econômicos. Só um minutinho. Ô, Evandro, faz um favor para mim. Como é que faz para desligar? Eu quero que eles ficam desenhando na tela. Como é que faz para tirar isso? Acho que é aqui. Aqui você consegue mutar. Aqui, ó. Já tá. Ativou? Bom, pessoal, continuando aí, mas aqui, eu quero que desativa o microfone aqui de novo para mim, Ivan. Só um pouquinho, gente. Desativar? Deixa o microfone deles ligado. Ah, tá. Não vai. Acho que... Pessoal, voltando aqui, acho que Eles mesmo podem tirar. Tá. Voltando aqui, a pergunta aí do Gustavo, né? Questão dos aspectos políticos. A SEI, ela vai procurar manter as mesmas coisas que existiam antes com a União Soviética, com esses países, que é o quê? Manter o uso da mesma moeda, centralizar as forças armadas. Por quê? Por que é importante para esses países, esses 10 países aqui, né? A gente tem que lembrar que a parte de armamento, de território, está tudo muito mais concentrado na Rússia, de riqueza natural. Então, para eles é muito mais importante. Deu para entender? Sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? A senhora vai disponibilizar esse slide? Esse slide ele já está disponível, o vídeo dele já está disponível lá no... Não, já está disponível na pasta. Eu já coloquei aqui, Peraí. Deixa eu achar aqui. Já está aqui, ó. Dentro da pasta. Você vai achar ele aqui. Dentro dessa pasta aqui. Tá aqui, ó. Comunidade de Estados Independentes. Pessoal, ninguém mais quer perguntar nada, não é possível. Esse slide aí tinha tanta coisa. Ô, professora. Oi. Você vai disponibilizar essa aula no AVA? Já está no AVA também. Ah, tá. Essa aula está aqui, ó. Deixei para vocês. Meu Deus. Por isso que eu falei, olha só, o que eu tinha pedido? Para vocês assistirem o vídeo e depois, que eu ia dar aula hoje, ó,
fazer as anotações do caderno, depois eu ia dar aula no Zoom, que eu ia ler a reportagem com vocês e ia tirar dúvidas sobre o slide. Por isso que eu estou perguntando se alguém mais tem dúvida. Vocês, então, não viram, né, o slide. Vamos fazer assim, então, pessoal. Na semana que vem, eu vou começar a aula tirando dúvidas de vocês a respeito, se alguém tiver alguma coisa sobre a SEI, tá? Dá uma olhadinha de novo, isso aqui vai cair na prova de vocês. Dá uma olhadinha e pode... Aí, semana que vem, vocês me perguntam. Pode ser? Professora, não entendi os aspectos físicos, não. Tá, vamos lá, então, para os aspectos físicos. Não, você não entendeu os aspectos físicos, mas... Não, na verdade, não tem muito... Aqui é você ler e memorizar algumas coisas, né? O que é mais importante? Você vai analisar o mapa e vai perceber qual que é a questão do relevo aqui, a predominância de planícies, tá? Então, eu marquei de amarelo aqui as coisas são mais importantes. Ó, o relevo da SEI alterna extensas planícies e grandes planaltos na porção europeia de seu território. Destaca-se a planície russa e na porção asiática a planície da Sibéria. Então, vocês vão colocar lá 2 destaques, né? Planície russa e planície da Sibéria. Coloca lá os 2. Depois vem aqui, né? Qual a questão do clima e da vegetação? Eu até falei no vídeo, faz um quadrinho elencando, né? Os 2 aqui, o clima e a vegetação. Eu tenho lá tundra, qual é a vegetação? Né? Perdão, qual é o clima? Clima polar. Depois eu tenho lá taiga, que é a mesma coisa que floresta boreal. Qual é o clima? A gente fala temperado frio, tá? E depois, temperado continental. A gente vai ter as pradarias e estepes. E por fim, as vegetações xerófitas, né? Que eu tenho aí o clima de vegetação de montanha, tá? Clima mais deserto, tá bom? Esses 4 aí. Faz essa anotação. Continuando no aspecto físico. Ô, professor, você já sabe quando vai ser o primeiro AP? Daqui 2 semanas, gente. Semana que vem eu vou dar mais uma aula sobre a SEI, depois eu vou deixar para vocês uma prova. Tá? Só terminando aqui a pergunta dela, que o nosso tempo está acabando, colocar aí também da importância do rio Volga, tá? E é isso. Para quem também não viu, assista esse videozinho que eu deixei aqui sobre a ferrovia transiberiana, que é bem interessante, tá? E ler, né? Ler o livro. Vocês estão em casa mesmo, não é muita coisa, tá? Dá uma lidinha no livro e semana que vem... Mas a primeira AP vai ser só sobre isso, né? Vai ser sobre Rússia. Fala mais baixo. Quem tá falando? Eu não tô conseguindo ver. Gente, é isso, tá? Eu vou encerrar a aula aqui porque tá acabando o tempo. Se vocês tiverem... link? Não, hoje não, porque eu já deixei a aula para vocês feita, senão fica muito grande. Essa aula aqui deu 40 minutos e eu tô dando mais essa aula aqui de 40 minutos, tá? Qualquer dúvida, me pergunta lá no fórum ou deixa para a semana que vem. Tudo bem? Comandante Zapico, estou vendo que o senhor está aí, quer falar alguma coisa? Bom, acho que não. Então, pessoal, é isso, tá? A gente se vê na semana que vem, tá? Qualquer coisa, então, é só perguntar aí no fórum. Abraços para vocês.